Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, no Salmos 47, versículo 9. Deus está aqui, amém? Ele ama você e a mim de uma maneira que nós não podemos medir, não temos condições e nem noção para isso. Então, tudo o que nós fazemos é nos colocarmos à disposição do Senhor, nos colocarmos diante de Deus e dizermos ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, transforma a minha vida, muda o meu ser. Salmos 47, versículo 9. Amém? Os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão. Nossa mensagem se baseia nessa última parte deste versículo. Porque os escudos da terra são de Deus, e Ele está muito elevado. Podemos assentar. Você é alvo. Diga, eu sou alvo. Nós somos alvos de muitas coisas. Vamos falar agora sobre a nossa vivência aqui nessa terra. Somos alvos de ataques, somos alvos de ciladas, somos alvos de dardos, somos alvos de covas, de cavernas, somos alvos do mundo, da carne, de Satanás. Mas também somos alvos de Deus, somos alvos do Espírito, somos alvos da palavra. Mas a questão é, se o alvo tem alvo. Diga, a questão é. Ou melhor, a questão não é ser alvo. A questão é se o alvo tem alvo. Essa é a questão. A diferença é, se um cristão, ele tem um alvo. Ele tem um objetivo. E a questão é, se ele não tem alvo e se ele não tem objetivo. Eu gostaria que rapidamente, em fração de segundos, você identificasse 3 objetivos seus aí na sua mente. 3 objetivos. Rapidinho. Esses objetivos são aqueles que te norteiam emocionalmente, espiritualmente, que te faz se sentir com êxito ou te faz se sentir frustrado. Nós vamos falar nesta noite sobre adornos de Deus que descem sobre nossas vidas e que são imprescindíveis, não apenas para a nossa vida, mas para a nossa sobrevivência. Para que nós possamos sobreviver numa terra, em um tempo, em uma situação como a nossa, nós precisamos fazer uso daquilo que Deus tem para nós. Se nós não fizermos uso do que Deus tem para nós, o que é que vai ser da minha vida e o que é que vai ser da sua vida? Diga comigo, os escudos da terra são de Deus. Eu quero que você vá comigo em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos falar sobre o veneno da ignorância. Você sabe o que é ignorância? Não falamos de ignorância sobre grau de escolaridade. Falamos sobre aquela ignorância da qual Deus atribui a destruição do seu povo. Dizendo, o meu povo foi destruído porque lhe faltou. É dessa ignorância, da ignorância que Paulo relata, dizendo que muitos estão sendo cegos, entenebrecidos no seu entendimento. O seu entendimento está coberto de trevas. É dessa ignorância que muitas vezes é acumulada, existe sobre o povo de Deus, onde o povo age pelos seus impulsos, pela sua volúpia, ao invés de pensar, de analisar e de agir pela palavra. A ignorância se fixa e se atribui
quando um cristão começa a agir pelo que ele sente, ele começa a ignorar aquilo que ele sabe, ele começa a ignorar o que ele aprendeu, ele começa a ignorar aquilo que o Espírito Santo tem colocado em sua mente, e ele começa a agir por meio de sua necessidade, por meio de sua carência, por meio de sua ofensa, por meio daquilo que ele pensa. Isso é ignorância. A ignorância se dá quando nós começamos a agir independentemente da palavra, de uma maneira independente daquilo que o Espírito quer que nós andemos ou vivamos. E nós começamos a agir segundo os nossos impulsos e segundo a nossa própria situação de critérios. Era um período muito difícil, um período de fome. E esse período também chegou até os profetas. E período de necessidade é quando a ignorância mais se manifesta. Quando você estiver bem, quando você estiver saciado, quando você estiver vivendo momentos bons, dificilmente a ignorância te atropela, dificilmente ela se manifesta. A ignorância se manifesta quando você precisa ser sábio. A ignorância se manifesta quando você precisa ter discernimento. Esse é que é o problema. A ignorância dos cristãos se baseiam em ser impulsivos, em agir por meio de impulso. E aí não façam uso do discernimento, da visão que está por trás da visão humana. Existe uma visão que está por trás da visão humana que poucos cristãos fazem uso dela. É aquela visão que você não olha seu direito, sua ofensa. É aquela visão que você não olha o que está acontecendo, mas você olha o que vai acontecer se. É aquela visão que você olha aquilo que Deus quer que você faça, e não aquela que você quer fazer. A Bíblia diz assim em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. Eu quero que você acompanhe comigo. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu servo: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Que período que era aqui? Fome. Um período de necessidade. Todo Israel estava passando fome. A fome de Israel era por conta da rebelião, da postura, da liderança que havia sobre Israel, e o povo também entrava naquela. A Bíblia diz que eles estavam com fome, e também o Eliseu e os filhos dos profetas, ou seja, os discípulos, todos ali. E Eliseu diz assim: põe a panela ao fogo, a panela grande. O que ia se colocar naquela panela? Aí houve-se uma ordem. No versículo de número 39. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela, enchendo a sua capa de colocyntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Tá, quero parar um pouquinho sobre isso. Havia fome na terra. Você veio de lá, do mundo, de toda essa situação que paira sobre esse universo. A terra foi amaldiçoada. Ela recebeu maldição. E a terra, a única coisa que tem de boa na terra é chamado povo crente. Diga amém. A única coisa boa na terra, o que existe dentro desse povo crente, é o Espírito Santo de Deus, é o poder da palavra, é o testemunho, é a única coisa boa que existe na terra. A terra só não foi destruída porque existe ainda pessoas que creem em Deus, que amam a Deus. A Bíblia diz em Isaías, não precisa abrir, Isaías 24, 3, a terra de todo, fazendo uma profecia sobre Israel, de todo se esvaziará a terra e de todo se saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra: a terra pranteia, murcha, o mundo enfraquece, murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. A terra está corrompida. O mundo está corrompido. O ser humano transgride leis.
O ser humano vai contra a própria sobrevivência. Muda aquilo que Deus criou. Muda a situação, muda, transforma tudo. E existe fome na terra. Fome. E algumas dessas crises de fome, de necessidade, muitas vezes acomete alguns cristãos. Alguns cristãos ficam carentes, alguns cristãos ficam amedrontados, alguns cristãos ficam confusos, atordoados por causa dessa carência que existe na terra. E aí, quando não se tem discernimento para saber que Jesus Cristo é o pão da vida e que nós somos dispensa, e que nós precisamos buscar da parte de Deus reforço, sobremaneira, porque você usa diariamente, você usa diariamente recursos, você usa todos os dias força, você usa todos os dias ânimo, você usa paz, você faz uso da alegria, mas você não tem o cuidado de reabastecer isso tudo. Você faz uso da força e acha que a força vem do nada. Você faz uso da unção, você faz uso da palavra, você faz uso da fé, e você acha que elas brotam do nada, nascem do nada, e que você pode usá-las e não se preocupar em reabastecer. O que é que acontece com os cristãos que usam tudo o que têm sem reabastecer? O mesmo que aconteceu com o filho pródigo. O mesmo. Nós precisamos cuidar com o nosso reabastecimento. Sua força, você vai usando ela todo dia, para se levantar, se posicionar, acreditar, confiar, se repreender, suportar. De repente sua força acaba. Por quê? Porque você não reabasteceu seu ânimo, sua fé, sua alegria, sua paz. Quantas vezes nós somos negligentes quanto a esse reabastecimento? Deixa eu ver como é que está a minha fé, deixa eu ver como é que está meu ânimo. Eu tenho usado muito a paciência, deixa eu ver se eu já estou no meu limite. E aí nós descuidamos, como se eu fosse forte, como se eu fosse. Irmãos, você leu que todos os escudos da terra são de Deus. Todos. Por nós mesmos, nós não temos, não somos, não podemos, não conseguimos. Nós, por nós mesmos, não temos condições. Tudo o que você tem para suportar o que é e o que vai vir, vem de Deus. E se você não se preocupar em reabastecer, em buscar mais de Deus, você vai ficar numa situação comprometedora. Sua força tem limite, sua paciência tem limite, sua fé tem limite, seu ânimo tem limite. Você precisa buscar mais, você precisa ter mais, você precisa olhar, observar, porque daqui a pouco alguém que era manso se torna iracundo, alguém que era animado fica em depressão, alguém que era alegre cai numa tristeza profunda. Por quê? Porque você não cuidou do reabastecimento. A Bíblia diz que a terra estava passando crise de fome, como a nossa terra. O povo tem fome. Fome de Deus, fome de alegria, fome de salvação. E o povo de Deus também tem fome. Muitas vezes nós observamos que para algumas pessoas Cristo não bastou. Cristo não basta. Eles não foram tão a fundo não descobriram que Cristo é tudo em todos. A Bíblia diz assim, que eles estavam com fome, e vai um moço que não tinha muito conhecimento entre parra brava e algo comestível. Erva que fosse comestível e veneno. E ele pega e colhe veneno. Não ter discernimento é ruim. É ou não é? Uma pessoa sem discernimento é um tolo em potencial.
Mas sabe qual é a pior hora para você não ter discernimento? É quando você está passando um período difícil. Quando você passa por uma necessidade. A pior hora para você não ter discernimento é quando você está passando um momento difícil. É onde a ignorância sobe e toma conta. É onde você tem que pensar e não pensa. É onde você tem que ser manso e não é. É onde você precisa manifestar as virtudes do Espírito e não consegue. A hora que você mais precisa ter discernimento é quando você não pode contar com nada que está do lado de fora. Você só pode contar com aquilo que Deus tem colocado dentro de você. É a hora que você precisa contar com aquilo que você teve, com o que você aprendeu, com o que Deus investiu. E naquele período de fome, quem vai colher as ervas é alguém sem discernimento do comestível e do veneno. Diga, pior hora para eu perder o discernimento é a minha hora difícil. E é a hora que você perde, meu irmão. É a hora que você quer agir na carne. É a hora que você quer fazer valer. É a hora que você quer fazer a coisa acontecer do seu jeito. É a pior hora para você perder o discernimento. É a pior hora para você se esquecer da farinha, se esquecer da palavra. Não existe hora pior do que isso. É você agir mediante aquilo que você acha que é certo. Esse negócio de achar que é certo é um problema. A Bíblia diz assim que ele corta a erva dentro da panela e cozinha e fabrica o veneno. Venenos são fabricados achando que se cozinha um alimento. Quantos crentes fabricam veneno dentro de si? Um pensamento errado seu, um sentimento errado, uma constatação errada, uma raiz errada, pronto, é o que basta. Para você já ser um provocador do alto veneno da sua vida. Chega quem quer me envenenar. Eu não posso produzir venenos. Chega quem já quer te envenenar. Satanás quer que você seja envenenado. Pessoas ruins querem te envenenar. Você não pode ter um alto veneno por conta da falta de discernimento ou da presença da ignorância, de não discernir o que fazer, o que pensar, o que sentir, como me colocar. Se ele não soubesse, ou não sabia o que era o quê, por que não pediu ajuda? Por que não perguntou? Se nós pedíssemos mais ajuda, pediríamos menos socorro. Poderíamos pedir um pouco mais de ajuda. Senhor, me ajuda, ô, irmão, me ajuda nisso. Irmão, eu estou passando por um momento onde eu estou fermentado, onde isso, se pedíssemos mais ajuda, pediríamos menos por socorro, quando estamos afundando na nossa própria ignorância, na nossa própria sistemática de vida. Pedirmos ajuda, escuta, eu não sei, me ajuda. Eu estou atrapalhado com a vida, me ajuda, para que eu não precise pedir socorro em horas fatídicas, onde existe apenas um fio para eu me segurar. E a Bíblia diz assim, versículo 40, deram de comer para os homens. Você sabe que o veneno mata a palavra profética. Você sabe que você tem que ter palavra profética, diga amém. O que é palavra profética que você tem que ter dentro de você? É a palavra de Deus unida ao que você crê. É a palavra de Deus unida ao que você crê. Você crê na palavra e você se fortalece nela. Você paga o preço, você abnega, você faz uso dela para poder limpar o próprio coração. Faz uso dela para limpar a própria alma. Faz uso dela para se colocar à disposição do Espírito. Nós precisamos ter a palavra profética. Diga assim comigo, mais o veneno que brota da falta de discernimento, pela presença da ignorância, quase mata a palavra profética. Sabe o que é que mata? A sua fé na palavra. São os venenos que você produz dentro de você.
São as considerações malignas, errôneas, pejorativas, destrutivas, que mata a palavra profética que Deus quer que habite dentro de você, para que você creia no poder da palavra. Porque hoje os cristãos não conseguem crer no que Deus fala e no que Deus diz, porque estão envenenados pelo próprio raciocínio, pela própria personalidade, pela própria mente, pelo próprio posicionamento, pelos próprios sentimentos. A dificuldade que nós temos de crer no poder da palavra, de crer na palavra que desce sobre as nossas vidas, de liberar, de assentarmos, de deixar com que ela frutifique, que dê fruto e que seja para a glória de Deus. Por quê? Porque nós estamos envenenados. Aí duas sementes, aí andarão juntos, aí como poderá não ter acordo? O veneno sufoca a palavra. Somos em potencial fabricantes de veneno. Pensa ou sente por si mesmo, você se autodestrói. Nós precisamos da palavra que nos ensina a pensar, que nos ensina a sentir, que nos ensina a agir, que nos ensina a viver em um mundo que murcha, que enfraquece, onde Satanás está numa arquibancada torcendo para que você venha a falir, torcendo para que você venha a morrer envenenado. Meu irmão, quantos venenos nós fabricamos no decurso da nossa vida? Quantos venenos nós mesmos colocamos em nossas panelas e cozinhamos e nos damos de comer? Matamos a profecia, matamos a palavra profética, comprometemos a nossa história, ficamos envenenados e vamos optar pela palavra ou por nós. É claro que envenenados você irá se inclinar mais a você mesmo. É ou não é? Já viu um crente envenenado? Envenenado com orgulho, envenenado com a soberba, envenenado com fermento. Para onde ele inclina? Ele vai se inclinar para a palavra, para a humilhação, para a abertura de coração, para a humildade? Não, ele está envenenado. Então ele se inclina para as suas próprias destruições. A Bíblia diz assim, diga comigo: veneno mata a palavra profética. Você sabe qual a importância da palavra profética na sua vida? O que é palavra profética? Eu já disse, mas vou repetir de novo. É a palavra que você crê. É a palavra que você crê. É a palavra que você crê. Você crê naquela palavra e não abre mão dela. Você crê na palavra e não abre mão dela. E o seu veneno, por falta de discernimento, pela presença da ignorância, por não saber a vontade de Deus, por não conhecer o que Deus quer. Mas está escancarado o que Deus quer para a sua vida. Eu estou sendo humilhado. O que Deus quer? Que você se humilhe, obviamente. É claro, as coisas que Deus quer são claras para mim e para você. E a Bíblia diz assim no versículo de número 40, parte B: e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, experimentaram, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Vamos colocar aqui a sua panela com o seu coração. Agora eu quero que você pergunte para o seu irmão: há morte ou vida na panela? A panela é o seu coração. Você está cozinhando veneno por meio de seus pensamentos ignorantes, sem discernimento, sem entender o tempo, sem compreender a vontade de Deus, sem entender os planos de Deus, sem saber o que é que Deus quer para a sua vida. Ou então a vida, porque nela existe palavra, existe farinha, seus pensamentos não voam, seus sentimentos não dominam. É a palavra de Deus que domina, é a palavra de Deus que centraliza, é a palavra de Deus que comanda. Porque se fosse por você, você já tinha destruído sua vida. Se fosse por você, você já tinha acabado com tudo aquilo que você possui.
Mas é pela graça e misericórdia de Deus que você está de pé e que as coisas que Deus tem te dado ainda funcionam. O que é que nós estamos cozinhando dentro de nós? O que é que nós estamos fabricando dentro de nós? Vida ou morte? A morte na panela por conta de falta de discernimento e a presença da ignorância, por falta de interpretarmos tempo, estações, momentos e a palavra, ou existe vida, porque amamos a Deus e honramos a palavra dEle e obedecemos a palavra dEle. E a Bíblia diz assim no versículo 41, porém ele disse, o profeta, trazei farinha, trigo. Diga comigo, palavra de Deus. Ah, que bom. Quando um coração está envenenado, seja por contaminação, seja por fermento, seja por que conta do que for. E quando ele recebe a palavra, e a palavra limpa, e ele se quebranta, e ele se humilha, e ele diz, fui salvo, fui socorrido, fui liberto, Deus me salvou pelo poder da palavra, e ele viu o que havia no meu coração, e restaurou a minha vida. Que bom, né? Mas e quando o crente está fermentado, e a palavra fala com ele, e ele fica mais fermentado ainda? E aí? Você nunca viu isso? De onde é que vem as consciências cauterizadas, a apostasia? De endurecimento, 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 até chegar o ponto em que está fora. Não é fora de uma igreja ou de outra, não. Fora do contexto reino de Deus. Essa é a situação. Quando você recebe a palavra de Deus, o objetivo de Deus é eliminar todo o veneno humano, todo o veneno satânico. Quando você recebe a palavra de Deus, o objetivo é te alimentar de tal maneira, que não exista fome em sua alma, senão da palavra dEle, senão da água dEle. E a Bíblia diz que Ele deita farinha, e deitou na panela e disse, dá de comer ao povo. E o que é que houve aí? Já não havia mal. Olhe para o seu irmão e diga assim, eu profetizo, que a partir desta noite, não haverá mal que subsista ao poder da palavra. A palavra de Deus vem para tirar os males da nossa alma. A palavra de Deus desce para arrancar o domínio do mal dos nossos corações. Deus nos dá a farinha, Deus nos dá a sua palavra para nos limpar de tal maneira que não mais fabriquemos veneno, que você possa identificar quando sua alma está fermentada, quando você começa a levantar uma situação maligna, você diz, espera um pouquinho, estou trabalhando contra a palavra, contra Deus, contra a minha vida, contra o reino. Você imediatamente identifica e coloca o seu coração por terra e diz, Deus, salva-me de mim mesmo, resgata-me das minhas misérias, resgata-me da minha assolação. A morte no coração. Quando há veneno, pensamentos seus, pensamentos vãos, disposições inúteis. Mas o poder da palavra de Deus é quem nos livra dos males. Diga glória a Deus. Os escudos de Deus estão na terra. Faça uso da palavra, para que você se livre das bancarrotas e destruições provocadas pelo seu próprio eu, pela sua própria alma. Eu quero falar agora o milagre estava na farinha. A farinha ela era milagrosa, era diferente das outras? Não. Por que aquela farinha pôde inutilizar o veneno da panela?
Pastora, por que não se jogou fora aquele caldo e se fez outro? Não tinha mais, o que tinha lá dentro não tinha mais, tinha que aproveitar aquele. Às vezes dá até vontade de pedir para Deus, Deus, joga a gente fora e faz de novo. Faz outro, né? Mas Deus não joga fora, né? A questão não era a farinha. A questão era a fé, a boca, a palavra de quem deu a ordem para se fazer com a farinha. Aqui está a Bíblia. Muitos repetem, dizem, falam sobre a palavra. Mas a questão é você, se você crer no poder dessa palavra. Essa é a diferença. Muitos falam e não acontece nada. Continuam comendo veneno, mesmo pondo farinha. Farinha estragada, farinha que não resolve, farinha que não tira veneno. Você pode ler, reler, mas se essa palavra não funcionar aqui dentro, não funcionará em lugar algum, em situação alguma. Quem falou para se colocar farinha na panela foi quem tinha comunhão com Deus, quem cria no poder de Deus, da palavra profética, foi o profeta. Ela tem que sair da tua boca. Ela tem que mudar as considerações e toda a situação da sua alma. Eu quero falar agora sobre o segundo escudo. O primeiro escudo é a palavra. Eu quero que você vá comigo em 2 Reis, capítulo 4. Vem aí pertinho. Quero falar agora sobre a unção. Eu vou simplificar a unção para você. Primeiro diga para o seu irmão o que você sabe sobre unção. O que é unção? Deus capacita nós como seres humanos a fazermos coisas que seres humanos naturais não conseguem. Você sabe o que é unção? É capacitação espiritual, poder espiritual para que você seja capaz de fazer o que um ser humano natural não consegue. Você consegue perdoar quantas vezes for preciso, porque você não é natural, você tem unção. Você consegue ir quando ninguém consegue, porque você tem unção. Você consegue ser longânimo, perseverante, quando ninguém consegue, porque você tem unção. Você consegue confessar seu pecado, quebrantar seu coração, pedir perdão para o seu irmão, porque você tem unção. É o escudo de Deus para a sua vida. Você consegue receber as repreensões de Deus, se humilhar, se colocar diante de Deus, ter condições de ser refeito de novo, não porque você é melhor que qualquer um, mas é porque a unção vem de Deus, a capacitação é espiritual, que te faz alguém espiritual e não mais natural, vem de Deus. Isso é unção. É capacitação espiritual sobre um ser natural, que o torna sobrenatural. Você é sobrenatural. Você consegue fazer coisas que seres humanos comuns não conseguem. Isto é a sua unção. A Bíblia diz assim, que naquele mesmo tempo difícil, de fome, um dos discípulos de Eliseu havia morrido de repente e deixado a família numa situação muito precária, muito delicada. Eu quero falar agora sobre consequência. Falei sobre veneno, sobre ignorância, que a palavra de Deus limpa e tira. Agora eu quero falar sobre consequências que aprisionam. Por mais que nós sabemos que aquele que planta colhe e que nós não devemos errar, você não comete erros? Nós cometemos erros, infelizmente. Só que nós precisamos saber administrar os erros. Você precisa saber passar pelo erro sem permitir que ele te aprisione. Existem pessoas que erraram e nas consequências
foram aprisionadas. Aquela mulher, agora viúva, com seus 2 filhos, para serem levados cativo pelo credor, porque o marido devia. Eu sempre, quando eu digo sobre ela, eu gosto de dizer, ela poderia vender seu corpo, ela poderia entrar em depressão, ela poderia tentar suicídio, ela poderia ter feito muitas coisas, esmolar, ela poderia ter feito muitas coisas, mas ela não fez. Ela foi em busca de solução. Foi o que você veio fazer quando veio para Cristo, foi ou não foi? Tá. Quando você veio para Cristo, você veio em busca de uma coisa paliativa, tipo mais ou menos, ou algo definitivo para a sua vida? Definitivo. Então, já que você veio para Cristo com uma decisão, com algo definitivo, não vale tudo? Não tem que ser de vez? Não tem que ser com a cara e com a coragem? Não tem que ser com tudo? E por que às vezes você vê um crente com o pé lá, outro cá? Se ela foi buscar a solução no profeta, ela tinha que ter entendimento que ela ia fazer qualquer coisa que o profeta mandasse. Mesmo que fosse loucura, mesmo que fosse pegar um pouquinho de óleo e deitar em vasilha vazia, esperando que as vasilhas se enchessem. Existem pessoas que vêm para Cristo como eles tivessem um plano B. Tipo, se não der certo em Deus, eu volto para o diabo. Por quê? Porque não se lançam. Porque não vão com tudo, não se dedicam. Aí ele pensa assim, mas por que a minha vida não dá certo? Porque não foi tudo ainda. Tem que ser tudo de você. Você tem que acreditar a Deus tudo. Deus falou, você faz. Quanto tempo que Deus está falando para você parar de ficar segurando a amargura? Quanto tempo que Deus já falou para você não se tornar mais soberbo como é? Há quanto tempo Deus falou que você tem que se dedicar mais na oração e na palavra? Há quanto tempo? E aí você pergunta por que as coisas não estão dando certo? Hein? E aí você olha para a sua vida, é aquela situação metódica, com os mesmos problemas, as mesmas falências, as mesmas cavernas, as mesmas covas, os mesmos buracos. E você veio para Jesus. E aí? Não tem mais para onde correr, não tem mais para onde ir, não tem mais o que fazer. Deus deu o melhor, Deus fez o melhor. Não tem plano B para você, não existe plano B para você. Ou você vai ou você vai. E você fica nessa reticência, e você fica nesse impasse. Ela tinha alternativa: prostituir, esmolar, entrar em depressão, se matar, suicidar-se e os filhos. Ela tinha alternativa. Só que ela não fez. O que ela fez? Ela foi buscar em Deus. Desde que foi buscar em Deus, então ela ia dar uma de louca para alguns. Ela ia pegar um pouquinho de óleo e um monte de vasilha vazia, e ela ia tentar encher aquelas vasilhas com um pouquinho de óleo. Para alguns, loucura. A questão é, se você está inteiro em Deus, ou quanto por cento de você está? Como é que eu vou saber, pastora? É só você ver o quanto da tua vida tem dado certo. Tem dado certo 20%, você está 20% em Deus. Tem dado certo 30%, você está 30% em Deus. Sua vida tem dado certo. Eu não estou falando de perfeição, eu não estou falando de uma vida sem problema. Eu estou falando de um problema você ter força, coragem, garra. É isso que eu estou falando. É você fazer uso do escudo de Deus. Não viver na ignorância, não viver envenenado, mas no poder da palavra de Deus. É você ter unção para sair de consequência, de leis, de regras. A consequência existe. E aí você vai se afundar nela. A dívida que o marido devia era legal. O credor não era nenhum bandido. O credor estava dentro da legalidade. Ela quem estava errado, o marido é quem devia. E os filhos estavam por ser levados cativos. E aí? O que você faz quando você sabe que errou e agora está na consequência? Afunda mais ainda? Se destrói? Não. Busca em Deus solução, busca em Deus ajuda, busca em Deus saída. É isso que nós, que fomos ungidos pelo Senhor, fazemos.
Amém? Você é ungido por Deus, capacitado para ser sobrenatural, tem capacidade para fazer. Você olha para o seu casamento e você fala assim: se fosse qualquer outra pessoa, não estaria mais casada. Mas por que você está? Porque você foi ungido, separado. Você tem o sobrenatural sobre a sua vida. Você olha para o problema e para a situação, você diz assim: qualquer outra pessoa teria se afundado, mas Deus me capacitou. Os escudos da terra são de Deus. Diga amém. E ela vai falar com o profeta e diz, conta-lhe a situação. Ele olha para ele e diz: o que é que você tem em casa? Eu quero te fazer uma pergunta: o que é que você tem em casa? Aqui, ó, nessa casa aqui. Às vezes você chegou aqui nessa noite com um pouquinho de cada coisa, porque distraiu-se, porque não se ateu em ver onde é que estava o nível, em buscar mais. Às vezes você fica na reserva, e aí aponta o ponteirinho vermelho lá: estou na reserva, estou na reserva. Às vezes você não fica na reserva, meu irmão. Tem gente que vive na reserva, né? Ah, por que o carro me deixou na mão? Não foi o carro, foi você que deixou ele na mão. Ele não tinha combustível, então não tinha condição de levar você onde você queria. Você deixou o carro na mão. Você quer conduzir sua vida, e aí você fala: minha vida me deixou na mão. Você deixou a sua vida na mão, porque você não deu a ela condições de continuar. Às vezes nós ficamos na reserva, mas o que nós fazemos quando nós ficamos na reserva? A gente olha para o ponteiro vermelho. Não tem dia que você está paciente. Paciente. Sabe aqueles mosquitos bobo que fica rodando? Tem dia que você nem liga para aqueles mosquitos, né? Mas tem dia que passa um mosquito assim, ele passa para ir para o outro lado, e você já mata ele, porque ele nem queria ficar te atormentando em você, ele queria só passar. Tem dia que a sua paciência está zerada. Tem dia que o seu ânimo está zerado. Nós estamos na reserva. Essa mulher aí estava na reserva, ela tinha um pouquinho de óleo. Ela não tinha condições para aquilo que ela precisava. Às vezes você não tem o que você precisa. Você precisa de muita paciência. Você não tem. Você sabe que você precisa de muita paciência e não tem. Você sabe que precisa de muito ânimo e não tem. Você sabe que para aquilo que você está enfrentando, você precisa de muita paz, muito amor, muita graça e não tem. E o que é que você vai fazer? Você vai buscar de quem tem. Diga glória a Deus. Chegou para ele e expôs o problema. É bom servir a Deus, não é? Você chega para Deus e fala: Senhor, aqui está o problema. O Senhor olha para você e diz: o que é que você tem? Seu milagre virá do que o que você tem, não do que você não tem. Diga amém. Você crê que o seu milagre vem do que você tem? Seu milagre vem do que você tem, não do que você não tem. E ele olhou para ela e diz: o que é que você tem em casa? Eu tenho uma botija de azeite. Ele disse: então você vai fazer o seguinte: você vai pedir vasilhas emprestadas para as vizinhas. E você vai entrar dentro de casa e se trancar, você e seus filhos. E aí você vai começar a encher. Ah, tá bom, eu vou. A Bíblia diz assim, no versículo de número 5: partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e elas as enchia. E sucedeu, versículo 6, que foram cheias as vasilhas, e disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Sabe o que ela fez com aquele azeite? Vendeu, pagou a dívida e viveu do resto. O texto, o versículo seguinte diz: a unção que você precisa vem de Deus. A unção que te capacita a passar por momentos de crise,
momentos de consequência, momentos de provação, momentos de tribulação, momentos de tentação. A unção vem de Deus. Você será capacitado a enfrentar tentações, desertos, vales, privações, momentos difíceis. Essa capacitação vem de Deus. Mas se você veio buscar a Deus, então tem que ser para valer, porque não tem mais nada o que fazer. Tá, eu venho à igreja, eu ouço a palavra, eu oro, assisto o culto, mas faço tudo errado. Espera um pouquinho, as coisas precisam se acertar. Por quê? Ué, se fosse para fazer errado, você não precisava de tudo esse arsenal que você faz? Então você vem à igreja, você ouve a palavra, você ora, você busca a Deus. Então ora na prática ali, ó, tem que engolir, engole, pede ora, engole. Tem que ficar quieto, fica. Tem que abaixar a cabeça, abaixa. A unção que te capacita a passar por situações ruins vem de Deus. Quando você vê um crente que ele estrila quando ele passa por situação ruim, o que falta para ele? Unção, meu irmão. Só crente de verdade, ungido, passa por tentação, vale, deserto, aflição, tribulação, adequadinho, no prumo. Ele passa pela tentação, ele olha, ele resiste, ele clama, ele passa pela provação, ele abaixa a cabeça, ele se humilha, ele passa pelo vale, ele clama, ele passa pelo deserto, ele aprende. Unção. Todos passam pela mesma coisa. Quantas mulheres na época estavam na condição dela? Mas o que aconteceu, a diferença é a unção. Todos nós passamos por situações inusitadas, situações difíceis. Mas o que é que vai garantir você de ser aprovado, aprovada, de se sair bem? É a unção que você tem da parte de Deus. É a capacitação espiritual. Não é sua inteligência, não é o quanto você conhece de Bíblia, não é o quanto você conhece de versículo, não é se você é teólogo ou não, não é nada disso. É a unção, é a capacidade para perdoar, de onde é que vem, para se humilhar, de onde é que vem, para abnegar, de onde é que vem, para renunciar, de onde é que vem? De Deus, porque naturalmente você quer, meu irmão, é extrapolar, é pôr a carne em vigência. A capacitação espiritual vem de Deus. É Deus quem te capacita. Diga amém. Você tem unção? Quando é que você sabe que você tem unção? Eu sei quando que eu tenho unção, quando eu estou cantando assim, ó, e eu fico tudo arrepiado. Eu falo, minha unção agora está assim, ó, ponteiro está lá em cima. Ou quando eu tenho unção, quando alguém fala alguma coisa para mim, eu fico arrepiado assim, sinto uma coisa, aí eu estou na unção. Sabe quando é que você sabe que você tem unção? Quando você consegue fazer o que a Bíblia manda. O Senhor manda perdoar, você perdoa. O Senhor manda andar a segunda milha, você anda. Virar a face, você vira. O Senhor manda você quebrantar, honrar, respeitar. As ordens de Deus são bem recebidas dentro do seu coração. E você simplesmente as pratica com naturalidade. Tem crente que quando ele vai fazer a vontade de Deus, ele geme, ele chora, ele vai, e ele, ai de quem passar na frente dele. Aí você pergunta, por que você está bravo, nervoso? Porque eu estou fazendo a vontade de Deus. A unção que é você amar aquilo que Deus ama, fazer o que Deus gosta, o que Deus quer. Tem gente que parece que está fazendo a vontade de Deus, está sendo levado para o matadouro, para a masmorra. Matadouro é mesmo, por isso que ele fica com aquela cara, que ele não quer morrer. Faça a vontade de Deus, tenha unção, perdoa. Humilha-se. Está passando por um momento difícil, não adianta esbravejar. Você tem que ter unção para passar por esse momento, senão você não dá conta. Diga, os escudos de Deus estão na terra. A palavra para tirar o veneno, a unção para os momentos difíceis. Quero que você vá comigo agora em 2 Reis, capítulo 6.
Existem coisas que nós somos mais, nos simpatizam mais, nós gostamos. Eu gosto muito da força. Não sei se é porque sempre tive que fazer uso dela. Então, me acostumei, me simpatizei com a força. E para mudar tem que necessitar de força. Para melhorar é necessário força. Para suportar é necessário força. A força se encaixa na sua vida diariamente. Para você continuar, você está aqui porque você teve que fazer uso da força. Se você fosse pela vontade do diabo, pela sua vontade, pela vontade da carne, você não estaria aqui. É verdade ou não é? Nós temos que ser fortes. E a força é um dos escudos de Deus. Se você não for forte, você não sobrevive neste mundo. Se você não for forte, você não consegue chegar onde é que você quer chegar. Onde é que você quer chegar? Amém. No céu. Se você não for forte, você não dá conta. Segundo Reis, capítulo 6. Disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Eles estavam dispostos a fazer algumas mudanças. Diga comigo, mudança. Sexta-feira eu falei um pouquinho sobre isso, sobre mudança. Se você não mudar, você fica ultrapassado. O diabo gosta e quer que sua vida fique na rotina, que você fique na mesmice. Tudo aquilo que é mesmo envelhece. Deus quer que nós sejamos um povo de progresso, um povo de crescimento. Então eles olharam e disseram: é pequeno, vamos ampliar as tendas, vamos aumentar, vamos melhorar. Mas para melhorar precisa de força. Eu vou te dar um conselho sobre questão de mudança. Diga comigo, a mudança é necessária. Mas ela não acontece de uma vez, viu, meu irmão? A mudança é gradativa, é pouco a pouco. Pegue uma coisa a fazer de cada vez. Não, tem gente que vai querer mudar, ele quer mudar tudo na vida dele. O que ele vai fazer? Ele está fabricando o fracasso dele. Todas as pessoas que querem mudar tudo de uma vez, fabricam o próprio fracasso. A mudança tem que ser fabricada aos poucos. Você muda de acordo, você muda de acordo, você muda de acordo. Uma coisa que mudou aqui, reflete naquela, aquela reflete na outra. E assim você vai sucessivamente. Eles olharam e disseram que o lugar era estreito. Diga comigo, uma necessidade. Versículo 2. Vamos, pois, até o Jordão, perto das águas, onde as árvores são grandes e fortes. Tomemos de lá cada um de nós uma viga. Diga, cada um faça a sua parte. Ninguém ia trazer 2, nem 3, nem 4. Ninguém ia ficar sobrecarregado. Cada um ia trazer a sua viga. Olhe para o seu irmão e diga, carrega a sua viga. Sabe o que é que às vezes te tira a força? 2 coisas tiram a sua força. O que foi? Quando você resolve ficar trazendo sobre si e a responsabilidade do outro. Nós, às vezes, queremos agir como Deus. Isso é complicado, né, irmão? É aquele conselho que Satanás deu para Eva. Você quer fazer a parte do outro. Você quer ser mais misericordioso do que Deus, mais bondoso do que Deus, mais compassivo do que Deus, mais tudo do que Deus. O outro está de cara feia, você fala, e agora ele está de cara feia? A cara é de quem? E a feiura está em quem? Hã? Essa é a questão. Carrega a sua viga. Deixa o resto com Deus. Deus te dá força, você perde. Deus te dá força, você perde. Primeiro, você vive carregando as coisas de trás. Hã? Segundo, você vive querendo ser forte por você e... Não estou dizendo de ajuda do outro, não. Estou dizendo de resolver a situação do outro. Aí o que eu vou fazer para ele ficar contente? Eu vou ser palhaço dele. Vou fazer piada, vou fazer ele rir. Ou então vou abaixar as costas para ele pisar em cima de mim. Aí você vai ficar bem se você pisar em cima de mim? Vai. Ah, então tá bom, sabe por quê? Porque, olha, se você ficar mal...
Quê? Se você fica mal? Quer dizer que eu preciso que você fique bem? Quer dizer que eu preciso pôr as costas, você pisar em cima para você ficar bem? Por isso que você fica fraco. Porque o humor dos outros te incomoda, a cara dos outros te incomoda. Carrega a sua viga. Cada um carrega a sua. Não há medida, não há maneira de resolver o problema dos cristãos enquanto os cristãos não tiverem individualidade emocional, individualidade espiritual. Alguém dá banho em você? Alguém põe comida na sua boca? Não. Alguém pente o seu cabelo? Não. Por quê? Porque você não é tetraplégico. Você tem saúde. Então você tem que ter também individualidade emocional e individualidade espiritual. Você recebeu a alegria do Senhor, ninguém te tira. Você recebeu força do Senhor, ninguém te tira. Carrega a sua viga, cada um carrega a sua. Frequenta as igrejas que está só o caquinho. Aí você fala, meu Deus, mas espera um pouquinho, que vida é essa que a pessoa tem, né? Mas não é. Quantas vigas ela tem nas costas? Cada um com nome. Filho primeiro, filho segundo, filho terceiro, filho quarto. Quantos filhos tem, quantas vigas? E cônjuge, e sogro, e sogra. Espera um pouquinho, meu irmão, eu tenho uma costa só. É uma viga só que eu carrego. Você carrega a sua, o outro carrega. Mas se o outro não carregar, eu carrego a minha diante de Deus, isso é pronto. O outro fala igual Jesus falou para Pedro. Se eu quiser que ele fique até o fim, ele não vai morrer, pensa o que você quiser. O outro deixa com Deus. Você carrega a sua viga. Diga amém. Eles viram a necessidade de mudança, a necessidade de transformação. Vamos ao rio e cada um vai carregar a sua viga. Diga glória a Deus. Versículo 3. Disse um abençoado: serve-te de ires com os teus servos. E o profeta Eliseu disse: eu irei. Convidaram Eliseu para ir cortar as árvores. E sucedeu que derrubando um deles uma viga, derrubou a viga dele, o ferro caiu na água, o ferro do machado, e clamou e disse: ai meu senhor, ele era emprestado, e agora? Teve um lá dos profetas, que ele não tinha um machado próprio, ele pediu emprestado para o vizinho, chegou lá, a hora que ele cortou a viga, o ferro escapou do machado e caiu dentro da água. Aí ele clamou para Eliseu e disse assim: era emprestado. Eu queria perguntar uma coisa para você. Quando você perde as coisas que Deus dá, você continua bem? Você fica bem? Porque tem gente que fica bem. Tem gente que desanima, ele sai do ânimo para o desânimo com uma tranquilidade, uma facilidade. Parece que ele está em casa. Ele sai da força para a fraqueza. Olha, com um desembaraçar impressionante. Ele sai da alegria para a tristeza, da paz para a guerra. Ele perde as coisas que Deus dá como se não fosse nada. Mas se ele perder 50, meu irmão, ele vai procurar até caçar. Até achar. Verdade. A força é emprestada, ela não é sua, é de Deus. A força que você tem é um empréstimo. Os escudos que estão na terra são de Deus. A força que você tem e que você precisa para suportar, para aguentar e para avançar, ela é de Deus, ela não é sua. Então, se você perder, se ela afundar nas águas desta vida, você vai ter que clamar para que você consiga recobrá-la, porque ela não é sua. Sua força não é sua, meu irmão. Ela é de Deus. Então, quando você fica fraco, parece que você está naquela sessão nostálgica. Ai, como eu estou fraco, estou depressivo. Será que alguém vai perceber? Será que o irmão vai ligar? Espírito Santo, faz o irmão ligar para mim desabafar. E parece que gosta daquela sessão de nostalgia. Aí olha para o irmão com aquela cara de fraqueza, para alguém perceber que ele está fraco, que ele está mal. A sua força não é sua, ela é de Deus.
Você não pode perder a sua força e continuar da mesma maneira, e continuar sem dar importância. Se você for fraco, débil, Satanás vai te tragar. Quando o ferro caiu na água, ele diz: ai, meu senhor, era emprestado. E agora, se eu não tinha para mim, que dirá para dar conta disso? Ei, meu irmão, quero que você leia o versículo abaixo comigo. Versículo 6, e disse o homem de Deus: onde caiu? Onde é que você perdeu sua força? Hein? Onde é que você perdeu? Você lembra quando você era forte? Eu digo você que já está enfraquecido. Você lembra quando você era forte? Determinado, alegre, arrojado, cheio de planos, cheio de projetos. Você lembra quando você era forte? Onde é que você perdeu? Foi uma situação incessante? Foi uma situação pertinente? O que é que tirou sua força? Onde é que caiu? Vê onde caiu, vá lá buscar. O Senhor diz assim: onde é que tu caíste? Levanta onde você caiu. Onde é que você perdeu a sua força? Quando é que foi que você perdeu sua força? Seu ânimo, sua destreza, sua garra, sua condição de ir, de fazer. Aí ele disse assim: aqui caiu. Mostrou-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. Amém? O Senhor faz a tua força flutuar de onde ela estiver, com algo que você nem imagina que iria conseguir. Eu queria te fazer uma pergunta: onde é que está a sua força? Às vezes nós pecamos, perdemos a nossa força por isso, por aquilo outro. Às vezes nós permitimos que sejamos enfraquecidos. Não faça isso com você. A força é um escudo de Deus. Não goste de ser fraco. Não goste de ser frágil. Não goste disso. Eu queria dar um conselho aqui, você cônjuge, pai, mãe. Se você percebe que você tem um membro de sua família inclinado à fraqueza, e você sempre dá a ele um conforto, ou você sempre dá a ele uma situação confortável, não faça isso. Não faça isso. Você está contribuindo para a fraqueza daquela pessoa, e ela vai ficar fraca, 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 até definhar. Existem pessoas que convivem com os fracos e são prejudiciais. O fraco você não pode destruí-lo com palavras pejorativas, mas você não pode dar a ele um ninho de fraqueza. Se você der a ele um ninho de fraqueza, você está dando a ele uma condição para que ele se destrua. Não faça isso. O pai que observa que o filho é fraco, o cônjuge que observa que o outro é fraco, não dê a essa pessoa um ninho de fraqueza, onde ele vai alimentar aquilo e ser destruído daquela maneira e daquele jeito. O ferro flutuou. Sua força tem que flutuar. Diga amém. Quais são os escudos de Deus que estão na terra? Palavra, unção e força. Eu quero te fazer uma pergunta. Nós vamos orar. Se você disser que é fácil viver, não é fácil viver. E você não vai falar para mim nada que seja novo. Não. A vida tem complicações? Tem. A vida tem situações inusitadas, diferentes? Tem. Você contribui diretamente, muitas vezes, para prejudicar sua vida? Sim. Só que eu vou dizer para você uma coisa. Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele deixou na terra, por meio da morte e vida de seu filho, os escudos dele. Se você fizer uso desses escudos, você vai conseguir. Mas se você de alguma maneira negligenciá-los, você não vai conseguir. Mesmo sendo membro de uma igreja, mesmo ouvindo cultos, mesmo participando.
Os escudos são de Deus, para uso daqueles que amam a Deus. Eu gostaria que você tivesse essa palavra ministrada sobre o seu coração o resto da sua vida. Que você entendesse que os venenos são fabricados na sua própria panela. Não é a panela do vizinho que te dá veneno, é o seu próprio coração que fabrica o seu veneno. As amarguras, os ressentimentos, os sentimentos ruins, os males, são fabricados dentro de você, e só a palavra de Deus tem poder para te limpar, para te livrar do desânimo, do pessimismo, de todas as coisas ruins que vão te levar, que vão te conduzir à destruição. E o diabo muitas vezes encobre de você algumas informações como essa. Quais as informações? Que se você continuar com o seu coração ruim, disse o Senhor Jesus, que do coração procedem os males, você trará destruição para a sua própria vida. Para a sua própria vida. Só a palavra de Deus consegue destruir e desfazer, inibir os venenos da sua alma. Você precisa entender que a unção, que é a capacitação espiritual de Deus, é quem te habilita e te capacita a passar por momentos árduos. Porque que às vezes quando você passa por alguns momentos que você tem que passar, você os acha demais para você. Por quê? Por que você acha que aquela prova foi pior que essa? Ou essa está sendo pior, aquele vale? Por quê? Porque nós não damos conta lá, não olhamos o termômetro reserva. Você está com a sua unção na reserva. Você não está tendo unção necessária para passar por essa situação, para passar por esse problema. E o que é que você tem que fazer? Buscar em Deus, clamar ao Senhor. Aquela mulher tinha várias opções. Você tem várias opções. Desviar, desistir, murmurar, reclamar, vender a sua alma para o diabo. Mas você optou servir a Deus e ser fiel ao Senhor. Então tem que ser por inteiro. Tem que ter vasilhas vazias. Tem que usar o pouco que você tem e fazer uso do pouco que você tem. Você precisa de unção. Unção que te habilite a passar por essas situações sem ter sua vida cativa, sem ter sua vida destruída. E por último, a força. Você não pode brincar com a fraqueza. Quem brincou com ela pode contar. Não brinque com a fraqueza. Não brinque de ser fraco. A fraqueza, ela vai impregnar em você de tal maneira que dificilmente ela vai sair. Não brinque em ser fraco, não brinque com a fraqueza. Você precisa ser forte. É uma questão de vida ou de morte. Você precisa da força de Deus. Senão você não vai conseguir. Você não vai dar conta. Os escudos da terra são de Deus para que nós façamos uso deles. Eu trouxe aqui só para você guardar, marcar, lembrar. A palavra, a unção e a força. Você é um machado incabado com o ferro ou desencabado? Eu queria perguntar para você, de que valeria esse machado se ele tivesse só essa madeira aqui? Se você é um machado que não tem o ferro, perdeu o ferro, não vai conseguir mudança, transformação, não vai conseguir derrubar nada à sua frente. Nada. Quem são os machados desencabados? São aqueles que são fracos e parecem que gostam daquela posição de debilidade, de fraqueza. Parece que se cria uma certa
empatia por sentimentos destrutivos. Você não pode gostar de ser fraco. Você não pode querer ser fraco. Você não pode ficar o resto da vida fazendo uso de meios e utensílios para poder desculpar, ou às vezes a sua preguiça ou falta de coragem. Palavra de Deus, a farinha. Quanta farinha você já recebeu na sua vida quando você estava prestes a desviar, prestes a desmoronar, prestes a ser envenenado, a comer aquele veneno? Deus chegou e te repreendeu, vai lá, pede perdão. Vai lá e perdoa, vai lá e se humilha. Não é dessa maneira, não é desse jeito. Você está endurecendo seu coração, você está em rebelião. Quanta farinha eu e você já não recebemos? Já recebeu aquela farinha que o Senhor, além de colocar, Ele sopra? E aí dá um giro em você assim, ó. E você não sabe nem para onde vai, de onde veio, o que foi. Você fica ceguinho. Às vezes, além do Senhor pôr farinha, Ele sopra ela nos teus olhos para ver se você enxerga direito. Quando ela vai limpar a sua visão. Você se sente a pior pessoa que existe na face da terra. E quando você é desenvenenado, desintoxicado, sabe o que você se sente? Você fala assim, meu Deus, não era eu. Quando você fica desintoxicado, você fala assim, quem é que possuiu? Sai desse corpo, que esse corpo não te pertence. Quando você fica desintoxicado, você se desconhece. Você fala, como é que eu pude fazer? Porque você estava tão envolvido, tão envenenado, que você tinha perdido o tino. E por último, a força, o óleo, a unção. Que sem unção você não tem condições de passar os momentos que Deus separou para você passar. Nós precisamos de mais unção. E para que você tenha unção, você tem que se lançar. O quanto de você está em Deus, o quanto de você está entregue, o quanto de você está sendo dedicado. Aquela mulher poderia dizer assim, é loucura desse homem dizer que uma botija vai encher vasilhas. Ela não pensou, ela fez. Às vezes a gente pensa demais. Às vezes a gente quer entender o sobrenatural, a gente quer conhecer o sobrenatural. Eu quero te fazer 3 perguntas para você orar. Os escudos da terra são de Deus. E Deus permite que você faça uso deles. Palavra, unção e força. Palavra para combater o alto veneno e a ignorância. A unção que capacita-nos a passar por momentos difíceis e suportar o que gente comum não suporta. E a força, que é de Deus. E que nos dá a capacidade de ampliar tendas, de provocar mudanças nas nossas vidas e de buscarmos pelo melhor da parte de Deus.